Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal. Hoje vamos conhecer Lorena, uma jovem massagista que trabalha incansavelmente para cuidar da mãe doente, e Gustavo, um milionário dono de resorts que nunca havia experimentado o toque suave de uma massagem terapêutica. Quando ele entra nervoso naquele spa em Visconde de Mauá e sussurra, primeira vez, nem imagina que aquelas mãos delicadas não vão apenas aliviar suas dores nas costas, mas vão tocar seu coração de uma forma que ele jamais pensou ser possível. Vocês vão acompanhar cada momento dessa transformação incrível, desde o nervosismo inicial dele até descobertas que vão mudar ambas as vidas para sempre. Tem declarações emocionantes, momentos de insegurança, uma surpresa que vai deixar os dois em choque e um final que vai aquecer o coração de vocês. Muito obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez, por todos os comentários carinhosos que vocês deixam, por compartilharem nossas histórias com pessoas queridas. Se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve aí no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que estão chegando. E me conta aí nos comentários, o que vocês estão fazendo enquanto escutam? Estão relaxando depois de um dia corrido, preparando um lanchinho gostoso ou aproveitando um momento só de vocês? Adoro saber como vocês acompanham nossas histórias. Então, preparem o coração porque nossa história está começando agora. A manhã de terça-feira chegou com aquela chuva fina típica de Visconde de Mauá. Aquela garoa que deixa tudo com cheiro de terra molhada e faz a gente querer ficar em casa tomando um café quentinho. Lorena Freitas chegou ao Spa Refúgio da Montanha às 7h30 da manhã, como sempre fazia há 2 anos. Ela gostava desse horário, quando o lugar ainda estava silencioso e ela podia organizar suas coisas com calma, preparar os óleos essenciais e deixar tudo perfeito para receber os clientes. Aos 22 anos, Lorena já tinha desenvolvido uma reputação na cidade como a massagista que realmente sabia o que estava fazendo. Suas mãos pareciam ter um dom especial para encontrar exatamente onde doía e para fazer a dor ir embora devagar, como se estivesse conversando com o corpo da pessoa. Ela não sabia explicar direito como fazia. Era algo que vinha de dentro, uma intuição que a mãe dela sempre disse que era um presente de Deus. Naquela manhã, Lorena estava organizando os lençóis quando Daniela, a recepcionista, apareceu na porta da sala de massagem com uma cara meio estranha. Lorena, tem um cliente novo chegando agora. Ele ligou ontem à noite, parecia meio nervoso no telefone. Perguntou se você era boa mesmo. Lorena sorriu e acenou com a cabeça. Não era incomum receber clientes novos que chegavam meio inseguros, especialmente os homens. Muitos deles nunca tinham feito massagem terapêutica na vida e ficavam sem saber o que esperar. Ele falou alguma coisa específica sobre o que está doendo? Perguntou Lorena, enquanto dobrava uma toalha com cuidado. Daniela balançou a cabeça. Só disse que estava com dores nas costas há meses e que já tentou de tudo. E pediu para marcar com você especificamente. Disse que pesquisou sobre o spa na internet e viu que você era a melhor. 10 minutos depois, Lorena ouviu passos no corredor e vozes baixas na recepção. Ela deu uma última olhada na sala, verificando se tudo estava no lugar. A música suave estava tocando, as velas aromáticas estavam acesas e a temperatura estava perfeita. Era importante que o ambiente transmitisse calma e segurança, especialmente para clientes novos que já chegavam ansiosos. Quando a porta se abriu e Daniela apareceu seguida de um homem alto, Lorena sentiu algo diferente no ar. O homem que entrou na sala era claramente alguém acostumado a estar no controle de tudo. Isso ela percebeu na primeira olhada. Ele usava uma camisa social bem cortada, calça de alfaiataria e tinha aquele jeito de quem estava sempre resolvendo problemas importantes. Mas o que chamou a atenção de Lorena foram os olhos dele. Tinham uma tensão que ela reconhecia bem, aquela tensão de quem carrega o peso do mundo nas costas há tempo demais. Bom dia, eu sou Lorena, disse ela com seu sorriso mais acolhedor, estendendo a mão. O senhor deve ser o Gustavo. Ele apertou a mão dela com firmeza, mas Lorena notou que os dedos dele estavam um pouco frios e que ele evitou manter contato visual por muito tempo. Bom dia, prazer em conhecê-la, respondeu Gustavo,
e sua voz saiu um pouco mais baixa do que ele pretendia. Daniela se despediu e fechou a porta, deixando os dois sozinhos. Lorena gesticulou para a cadeira ao lado da maca de massagem. Vamos conversar um pouquinho antes de começar? Eu sempre gosto de entender melhor o que está incomodando para poder ajudar da melhor forma. Gustavo se sentou na beirada da cadeira, claramente desconfortável. Ele olhou em volta da sala, para as velas, para os olhos organizados, para a maca coberta com lençóis brancos, e Lorena viu quando ele engoliu em seco. Primeira vez? Perguntou Lorena com delicadeza, notando o nervosismo óbvio dele. Gustavo assentiu com a cabeça, parecendo quase aliviado por ela ter percebido. É sim. Nunca fiz massagem antes. Sempre achei que não precisava, que conseguia resolver as coisas sozinho. Ele passou a mão pela nuca, um gesto que Lorena percebeu que ele fazia quando estava ansioso. Mas as dores nas costas estão me matando há meses. Meu médico disse que é tensão, estresse acumulado. Já tentei remédio, fisioterapia, até acupuntura. Nada funciona. Lorena assentiu com compreensão. Ela já tinha visto muitos casos assim, pessoas que chegavam no limite quando o corpo não aguentava mais carregar tanta pressão emocional. Entendo perfeitamente. E o que o senhor faz profissionalmente? Perguntou ela, embora já imaginasse que devia ser algo que envolvia muita responsabilidade. Gustavo hesitou por um momento antes de responder. Tenho alguns resorts na região. Acabo viajando muito, passando muito tempo curvado sobre computador, em reuniões estressantes. Ele não mentiu, mas também não contou a história toda. Gustavo Oliveira era dono de uma rede de 5 resorts de luxo espalhados pela Serra da Mantiqueira, cada um valendo milhões de reais. Aos 35 anos ele tinha construído um império no setor hoteleiro, mas o preço disso tinha sido sua paz de espírito e, aparentemente, sua saúde física também. Imagino que deve ser bem puxado mesmo, disse Lorena com sinceridade. Bom, a boa notícia é que dores causadas por tensão costumam responder muito bem à massagem terapêutica. O importante é você relaxar e confiar no processo. Ela se levantou e foi até a pequena pia no canto da sala. Vou lavar as mãos e você pode ir se acomodando. Pode deixar a roupa sobre a cadeira e deitar na maca de bruços, cobrindo-se com a toalha. Eu bato na porta antes de entrar novamente. Quando Lorena voltou alguns minutos depois, encontrou Gustavo deitado na maca, visivelmente tenso ainda. Ela podia ver pelos ombros dele que ele estava longe de relaxado. Tudo bem aí? Perguntou ela suavemente, aproximando-se da maca. Está confortável? Gustavo murmurou um sim abafado, mas Lorena percebeu que ele estava segurando a respiração. Ela aqueceu um pouco de óleo essencial de lavanda entre as palmas das mãos e começou com movimentos bem suaves, apenas apoiando as mãos nas costas dele para que ele se acostumasse com o toque. Pode respirar normalmente, disse ela com voz calma. Não precisa ficar tenso. Estou aqui para ajudar, não para causar desconforto. Gradualmente, ela sentiu os músculos dele começarem a ceder um pouquinho e a respiração ficando mais regular. Conforme Lorena trabalhava, suas mãos experientes foram mapeando cada ponto de tensão nas costas de Gustavo. Era impressionante como ele estava contraído. Parecia que cada músculo estava em estado de alerta permanente, como se ele estivesse sempre se preparando para alguma batalha. Ela usou técnicas específicas para liberar os nós de tensão, trabalhando devagar e sempre perguntando se a pressão estava boa. Aqui está muito dolorido, observou ela quando chegou na região entre as omoplatas. Há quanto tempo o senhor sente isso? Gustavo demorou para responder como se estivesse processando a pergunta. Acho que uns 6 meses. Começou quando tive uns problemas complicados no trabalho. Lorena continuou trabalhando na área, sentindo como os músculos estavam duros como pedra. E o senhor consegue dormir bem? Perguntou ela. Quando consegue relaxar? Gustavo quase riu. Relaxar? Não lembro da última vez que realmente relaxei. Foi nesse momento que algo interessante aconteceu. Talvez fosse a combinação do óleo de lavanda, da música suave, das mãos habilidosas de Lorena, ou simplesmente o fato de ele estar ali, vulnerável e sendo cuidado por alguém pela primeira vez em muito tempo. Gustavo sentiu algo que não sentia há meses. Seus ombros desceram, sua respiração ficou mais profunda
e uma sensação estranha, mas boa, tomou conta do seu corpo. Era como se estivesse se permitindo baixar a guarda, mesmo que fosse só por alguns minutos. Nossa, murmurou ele, e Lorena sorriu porque sabia exatamente o que estava acontecendo. Está sentindo a diferença? Perguntou ela, continuando os movimentos circulares nas costas dele. É assim que deveria se sentir sempre. Seu corpo está lembrando como é não estar em estado de alerta o tempo todo. Durante os próximos 40 minutos, Lorena trabalhou meticulosamente cada região das costas de Gustavo, alternando entre movimentos mais profundos para desfazer os nós e movimentos mais suaves para acalmar o sistema nervoso dele. Ela percebeu que ele tinha parado completamente de falar, e pela respiração profunda e regular, sabia que ele tinha finalmente conseguido se entregar ao processo. Era gratificante ver alguém que claramente carregava tanto peso conseguir se permitir receber cuidado. Quando ela começou a finalizar a sessão com movimentos mais leves e relaxantes, Gustavo parecia uma pessoa diferente da que tinha entrado ali uma hora antes. Vou terminar por aqui, disse ela suavemente. Pode ficar deitado mais alguns minutos se quiser. Não precisa ter pressa para se levantar. Quando Gustavo finalmente se sentou na maca, alguns minutos depois, ele parecia genuinamente surpreso consigo mesmo. Eu não esperava que fosse ser assim, disse ele, passando a mão pelos cabelos. Sinto como se tivesse dormido 8 horas seguidas. Lorena sorriu enquanto organizava os olhos. É comum essa sensação na primeira vez. Seu corpo estava precisando muito disso. Ela se virou para ele, que estava se vestindo atrás do biombo. Posso fazer uma recomendação? Seria bom repetir pelo menos mais algumas vezes nas próximas semanas. Uma sessão só geralmente não é suficiente para reverter meses de tensão acumulada. Gustavo apareceu de trás do biombo, abotoando a camisa, e pela primeira vez desde que tinha chegado, ele realmente olhou nos olhos dela. Você tem razão, eu posso marcar para a próxima semana? Havia algo na voz dele que era diferente agora, mais suave, menos controlado. Lorena assentiu. Claro, Daniela pode agendar para o senhor na saída. Enquanto caminhavam em direção à recepção, Gustavo se sentiu compelido a dizer alguma coisa a mais, mas não sabia bem o quê. Havia algo naquela mulher que o intrigava, uma serenidade natural que ele não estava acostumado a encontrar. Lorena, disse ele quando chegaram à porta da sala. Muito obrigado, de verdade. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Ela sorriu daquele jeito caloroso que era genuinamente dela. Foi um prazer ajudar. Até a próxima semana, então. Gustavo acenou e se dirigiu à recepção, mas quando estava marcando o próximo horário com Daniela, ele se pegou olhando por sobre o ombro para a porta da sala de massagem, se perguntando por que estava ansioso para voltar na semana seguinte, e se a sensação de bem-estar que estava sentindo tinha a ver apenas com a massagem ou se havia algo mais. A semana que se seguiu foi diferente para Gustavo de uma forma que ele não conseguia explicar direito. Pela primeira vez em meses, ele tinha dormido uma noite inteira, sem acordar com dor nas costas. E isso tinha sido logo depois da sessão com Lorena. Mas conforme os dias foram passando, a tensão voltou gradualmente, como sempre acontecia. A diferença era que agora ele sabia que existia uma solução, e se pegou contando os dias até a próxima terça-feira. Quando chegou ao spa pela segunda vez, ele não estava mais nervoso como na primeira visita. Na verdade, estava ansioso de um jeito bom, como se estivesse indo encontrar uma amiga. Bom dia, Gustavo, cumprimentou Daniela na recepção. Lorena já está te esperando. Ele assentiu e caminhou pelo corredor com passos mais confiantes, batendo na porta da sala antes de entrar. Lorena estava preparando os olhos quando ele entrou, e seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Como você está se sentindo? A semana foi melhor? Perguntou ela, gesticulando para a cadeira como da vez anterior. Gustavo se sentou, mas desta vez de forma mais relaxada, encostando as costas no assento. Muito melhor, na verdade. Consegui dormir direito por 3 noites seguidas, coisa que não acontecia há meses. Ele fez uma pausa e sorriu de um jeito meio tímido. Mas confesso que nos últimos dias, a tensão voltou. Acho que meu corpo está viciado em estresse. Lorena riu baixinho,
um som que Gustavo percebeu que gostava de ouvir. É mais comum do que você imagina. O corpo se acostuma com o estado de tensão e precisa reaprender a relaxar. É um processo. Ela se sentou na cadeira em frente a ele, algo que não tinha feito na primeira sessão. Me conta um pouco sobre sua semana. O que aconteceu de diferente? Gustavo se surpreendeu com a pergunta. Não era comum alguém se interessar genuinamente por como tinha sido sua semana, especialmente alguém que mal conhecia. Bom, tive que viajar para Campos do Jordão para resolver uns problemas em um dos resorts. Uma das caldeiras do spa quebrou bem na alta temporada. Foi um caos. Ele gesticulou enquanto falava, e Lorena notou como seus ombros se tensionaram só de lembrar da situação. Passei 2 dias correndo atrás de técnicos, negociando com fornecedores, tentando não cancelar as reservas dos hóspedes. No final deu tudo certo, mas foi bem estressante. Lorena assentiu com compreensão. Deve ser muita responsabilidade cuidar de tudo isso sozinho. Você tem sócios, pessoas que te ajudam com essas decisões? Gustavo balançou a cabeça. Tenho uma equipe boa, mas as decisões finais sempre sobram para mim. É difícil confiar em outras pessoas quando você construiu tudo do zero. E como você construiu tudo isso? Perguntou Lorena, genuinamente curiosa. Sempre quis trabalhar com hotelaria? Gustavo se recostou na cadeira, percebendo que estava realmente confortável conversando com ela. Na verdade, não. Eu estudei administração, mas não tinha ideia do que queria fazer da vida. Meu pai morreu quando eu tinha 22 anos e me deixou uma pequena pousada aqui na região que estava quase falindo. Sua voz ficou mais suave quando ele falou do pai. Eu podia ter vendido, mas alguma coisa em mim quis tentar salvar o lugar. Passei 2 anos reformando, aprendendo sobre hotelaria na prática, cometendo 1000 erros. Lorena percebeu como seus olhos mudavam quando ele falava sobre aquela época, como se fossem memórias boas, apesar da dificuldade. E deu certo, obviamente, disse ela com um sorriso encorajador. Deu, mas o preço foi alto, confessou Gustavo, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Trabalhei 7 dias por semana durante anos. Não tive relacionamentos sérios. Praticamente não tenho amigos próximos. Construí um negócio de sucesso, mas às vezes me pergunto se valeu a pena. Ele olhou para as mãos, como se estivesse processando aquela revelação enquanto falava. Lorena sentiu um aperto no peito ouvindo aquilo. Havia algo na vulnerabilidade dele que a tocava profundamente. E agora? Ainda trabalha 7 dias por semana? Perguntou ela. Gustavo riu, mas foi um riso sem muito humor. 6 dias e meio estou melhorando, brincou. Mas é difícil parar. Quando você se acostuma a resolver tudo sozinho, relaxar vira quase um sentimento de culpa. Lorena se levantou e foi até a pia lavar as mãos, mas antes de pedir para ele se preparar para a massagem, ela se virou e o olhou com seriedade. Posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Gustavo assentiu intrigado. Quando foi a última vez que você fez alguma coisa só porque queria, não porque precisava ou porque era bom para o negócio? A pergunta pegou Gustavo completamente desprevenido. Ele abriu a boca para responder, mas nenhuma resposta veio. Ficou ali sentado, processando a pergunta, e gradualmente sua expressão mudou para algo entre surpresa e tristeza. Eu não sei responder isso, disse ele finalmente. Acho que faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Lorena assentiu com compreensão, como se a resposta dele tivesse confirmado algo que ela já suspeitava. Então talvez seja a hora de começar a lembrar, disse ela suavemente. Durante a segunda sessão de massagem, Gustavo se sentiu ainda mais relaxado do que na primeira vez. Talvez fosse porque já sabia o que esperar, ou talvez fosse porque a conversa antes da sessão tinha criado uma conexão diferente entre eles. Lorena trabalhou com a mesma competência de sempre, mas desta vez ela percebeu que ele estava mais receptivo, mais presente no momento. Você mencionou que mora sozinho? Perguntou ela, enquanto trabalhava em um ponto particularmente tenso entre as omoplatas dele. Moro, respondeu Gustavo com a voz meio abafada pelo fato de estar de bruços. Tenho uma casa grande demais para uma pessoa só, mas nunca pensei em mudar. É prático para trabalhar. Lorena continuou os movimentos.
mas algo na resposta dele a fez sentir uma pontada de tristeza. Deve ser muito silencioso, comentou ela. Silencioso demais às vezes, admitiu Gustavo, e havia uma melancolia em sua voz que ele normalmente não deixava transparecer. Mas você se acostuma, aprende a gostar da sua própria companhia. Lorena percebeu que havia muito mais por trás daquela afirmação do que ele estava dizendo. E você? Perguntou ele, mudando o foco. Mora com alguém? Lorena sorriu, embora ele não pudesse ver. Moro com minha mãe, ela está doente há alguns anos, então cuido dela. Sua voz carregava um carinho óbvio quando falava da mãe. Por isso trabalho aqui de manhã e em um restaurante à noite. Os remédios são caros e ela precisa de alguns cuidados especiais. Gustavo sentiu algo se mexer no peito quando ouviu isso. Havia uma diferença gritante entre a solidão dele, escolhida e mantida por conveniência, e a vida de Lorena, dedicada a cuidar de alguém que amava. Deve ser difícil trabalhar tanto, disse Gustavo, e havia uma admiração genuína em sua voz. Não é difícil quando é por amor, respondeu Lorena simplesmente. Minha mãe sempre cuidou de mim. Agora é minha vez de cuidar dela. Ela fez uma pausa nos movimentos e Gustavo sentiu a ausência temporária das mãos dela. Ela quem me ensinou sobre massagem, na verdade. Sempre teve jeito para curar as dores dos outros. Dizia que era um dom da família. Quando Lorena retomou os movimentos, Gustavo percebeu que havia algo ainda mais especial naquelas mãos. Não eram apenas mãos treinadas tecnicamente, eram mãos que carregavam uma tradição de cuidado, de amor, transformado em cura. Você sempre quis trabalhar com isso? Perguntou Gustavo, genuinamente curioso sobre a vida dela. Sempre. Desde pequena eu gostava de massagear as dores de cabeça da minha mãe, de ajudar quando ela chegava cansada do trabalho. Lorena sorriu, lembrando da infância. Fiz curso técnico, me especializei, mas o que realmente me motiva é ver as pessoas saindo daqui se sentindo melhor do que quando chegaram. É gratificante demais. Gustavo processou aquela informação em silêncio. Havia uma paixão na voz dela, quando falava sobre o trabalho que ele não sentia há anos em relação ao próprio negócio. Você tem sorte, disse ele finalmente, de fazer algo que ama e ainda por cima ajudar as pessoas. Lorena sorriu. Todo mundo deveria ter essa sorte, incluindo você. Quando a sessão terminou e Gustavo estava se vestindo, ele se sentiu compelido a fazer algo que não fazia há muito tempo. Um gesto espontâneo, sem calcular benefícios ou consequências. Lorena, disse ele quando saiu de trás do biombo. Posso te perguntar uma coisa? Ela assentiu, organizando os lençóis usados. Você aceita um convite para jantar? Não como cliente. Ele se apressou a esclarecer. Como alguém que gostaria de conhecê-la melhor. Lorena parou o que estava fazendo e o olhou, claramente surpresa. Gustavo sentiu o coração acelerar, percebendo que havia muito tempo que não se sentia nervoso por causa de uma mulher. Eu não costumo sair com clientes, disse ela lentamente, mas também não costumo conhecer pessoas como você. Ela sorriu, e Gustavo sentiu um alívio imenso. Então é um sim? Lorena pensou por um momento, pesando as implicações. Havia algo naquele homem que a intrigava profundamente. Não era apenas o fato de ele ser obviamente bem-sucedido, mas a vulnerabilidade que ela via por trás da fachada controlada, a solidão que ele carregava sem perceber, e principalmente a forma como ele parecia genuinamente interessado em conhecê-la como pessoa, não apenas como a profissional que cuidava das dores dele. É um sim, disse ela finalmente, mas com uma condição. Gustavo arqueou as sobrancelhas curioso. Nada muito sofisticado no primeiro encontro. Um lugar simples onde a gente possa conversar sem pressão. Gustavo sorriu, e foi o primeiro sorriso verdadeiramente descontraído que Lorena viu no rosto dele. Conheço um lugar perfeito, disse ele. Uma pizzaria bem caseira aqui no centro. É simples, mas a comida é ótima. Lorena riu. Perfeito. Quando? Gustavo se deu conta de que, pela primeira vez em meses, estava ansioso por algo que não tinha nada a ver com trabalho. Que tal sábado à noite? O sábado chegou mais devagar do que Gustavo gostaria de admitir. Ele passou a semana pensando no jantar com uma frequência que o surpreendeu.
se pegando e imaginando sobre o que conversariam, como seria vê-la fora do ambiente profissional do spa. Quando chegou o dia, ele se arrumou com um cuidado que não tinha há anos, trocando de roupa 3 vezes até decidir por uma camisa casual e uma calça jeans. Queria estar elegante, mas não intimidador. A pizzaria que ele escolheu era realmente simples, um lugar pequeno e aconchegante no centro de Visconde de Mauá, com mesas de madeira rústica e uma atmosfera descontraída que fazia qualquer pessoa se sentir em casa. Gustavo chegou 15 minutos antes do horário combinado. Escolheu uma mesa num canto mais reservado e ficou esperando, sentindo um friozinho na barriga que não sentia desde a adolescência. Lorena chegou pontualmente às 8 horas, usando um vestido simples de cor azul marinho que realçava seus olhos escuros e o cabelo solto caindo pelos ombros. Quando Gustavo a viu entrando na pizzaria, procurando por ele com o olhar, ele sentiu algo se mexer no peito de uma forma que não esperava. Ela estava linda, mas havia algo mais do que isso. Talvez fosse a naturalidade com que ela sorriu quando o viu, ou a forma descontraída como acenou para ele. Não havia nada calculado ou forçado nela, e isso era completamente diferente de qualquer mulher que ele tinha conhecido nos últimos anos. "Oi", disse ela quando chegou à mesa, e sua voz carregava um misto de alegria e nervosismo. "Desculpa se estou atrasada. Tive que esperar minha vizinha chegar para ficar com minha mãe." Gustavo se levantou para cumprimentá-la, sentindo um leve perfume de flores quando ela se aproximou. "Não está atrasada. Eu que cheguei cedo demais. Ansiedade", confessou ele com um sorriso meio sem jeito. Os primeiros minutos foram um pouco desajeitados, como sempre acontece quando duas pessoas se encontram fora do contexto onde se conheceram. Eles pediram uma pizza grande de marguerita e 2 águas com gás. E durante esse tempo, Gustavo percebeu como Lorena interagia naturalmente com o garçom, perguntando sobre a família dele, demonstrando interesse genuíno. Era um contraste marcante com a forma como ele mesmo costumava tratar funcionários de restaurantes, sempre educado, mas distante, focado apenas no necessário. "Você conhece todo mundo na cidade?" perguntou ele quando o garçom se afastou. Lorena riu. "Visconde de Mauá é pequena, e eu trabalho em 2 lugares diferentes, então acabo conhecendo muita gente. Além disso, minha mãe sempre me ensinou a tratar todo mundo com carinho. Ela diz que nunca sabemos a batalha que cada pessoa está enfrentando." Gustavo assentiu, impressionado com a simplicidade e profundidade daquela filosofia. "E como sua mãe está?" perguntou Gustavo, lembrando-se da menção que ela havia feito durante a sessão de massagem. O rosto de Lorena se suavizou quando ela falou sobre a mãe. "Ela tem artrite reumatoide, uma condição que afeta as articulações e causa muita dor. Alguns dias são melhores que outros, mas nos últimos meses ela tem tido mais dificuldade para se mover." Havia uma preocupação óbvia em sua voz, mas também uma aceitação serena da situação. "O tratamento é caro, por isso trabalho nos 2 lugares. Mas ela nunca reclama. Sempre diz que enquanto tivermos uma à outra, temos tudo." Gustavo sentiu um aperto no peito ouvindo aquilo. A relação entre Lorena e a mãe era exatamente o oposto da solidão que ele tinha escolhido para si mesmo. "Deve ser difícil vê-la sofrendo", disse ele suavemente. "É difícil", admitiu Lorena. "Mas também é um privilégio cuidar de quem a gente ama. Ela sempre foi minha melhor amiga, minha conselheira, minha inspiração. Agora que ela precisa de mim, não consigo imaginar estar fazendo outra coisa." Gustavo ficou em silêncio por um momento, processando aquela perspectiva. Para ele, responsabilidade sempre tinha sido sinônimo de peso, de sacrifício. Mas na forma como Lorena falava sobre cuidar da mãe, havia amor e propósito, não apenas obrigação. "Você é uma pessoa especial", disse ele finalmente, e havia uma sinceridade em sua voz que surpreendeu os dois. Lorena corou levemente, não acostumada com elogios tão diretos. "Não sou especial, só estou fazendo o que qualquer filha faria." Gustavo balançou a cabeça. "Nem toda filha faria. Acredite em mim." A pizza chegou e eles continuaram conversando, mas agora o clima estava mais descontraído. Gustavo descobriu que Lorena tinha um senso de humor sutil e inteligente,
e que ela sabia fazer perguntas que o faziam refletir sobre coisas que ele normalmente não parava para pensar. "E você?", perguntou ela enquanto pegava uma fatia de pizza. "Como perdeu seus pais? Você mencionou que seu pai morreu jovem." Gustavo mastigou devagar, organizando os pensamentos. "Meu pai teve um infarto aos 52 anos. Foi repentino, ninguém esperava." Sua voz ficou mais grave quando ele lembrou daquele período. "Ele sempre foi workaholic, igual eu me tornei. Trabalhava demais, se estressava demais, não cuidava da saúde. Minha mãe sempre implorava para ele diminuir o ritmo." Ele fez uma pausa, como se estivesse vendo algo distante. "Ela morreu 3 anos depois, de tristeza, eu acho. Nunca conseguiu superar a perda dele." Lorena estendeu a mão por cima da mesa e tocou a mão de Gustavo. Um gesto simples, mas carregado de significado. "Sinto muito", disse ela, e Gustavo sentiu que ela realmente sentia. Deve ter sido muito difícil perder os dois tão jovem. Gustavo olhou para a mão dela sobre a sua, pequena e quente, e sentiu uma conexão que não experimentava há anos. "Foi difícil, mas na época eu estava tão focado em salvar os negócios que não tive tempo de processar direito a perda. Só mais tarde percebi que tinha ficado sozinho no mundo." Lorena apertou a mão dele delicadamente. "Mas você não está sozinho agora", disse ela simplesmente, e havia algo na forma como ela falou que fez Gustavo acreditar naquelas palavras. Eles passaram mais 2 horas na pizzaria, conversando sobre tudo e nada. Gustavo contou sobre as dificuldades de administrar os resorts, sobre decisões que o mantinham acordado à noite, sobre a pressão constante de estar sempre no controle. Lorena compartilhou histórias sobre seus clientes no spa, sobre como cada pessoa carregava suas próprias dores e como ela tentava ajudar não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Ela falou sobre seus sonhos de um dia ter sua própria clínica, um lugar maior onde pudesse atender mais pessoas e talvez treinar outros terapeutas. "Você tem um plano para isso?", perguntou Gustavo, genuinamente interessado. Lorena riu, mas foi um riso meio triste. "Tenho o sonho. O plano ainda está em construção. É difícil pensar em expandir quando mal consigo pagar as despesas da minha mãe no presente." Gustavo sentiu um impulso imediato de oferecer ajuda financeira, mas alguma coisa o fez hesitar. Havia aprendido ao longo dos anos que oferecer dinheiro podia complicar relacionamentos, especialmente no início. "E se eu te dissesse que conheço um lugar perfeito para uma clínica?", perguntou ele, mudando de abordagem. "Um dos meus resorts tem um spa que poderia ser expandido, e eu sempre pensei em trazer terapeutas especializados para atender não apenas hóspedes, mas a comunidade local também." Os olhos de Lorena se iluminaram. "Sério? Você permitiria que alguém abrisse uma clínica no seu resort?" Gustavo assentiu. "Por que não? Seria bom para o resort e bom para a região. E se fosse alguém em quem eu confio, seria ainda melhor." Ele fez uma pausa e sorriu. "Além do mais, eu seria seu primeiro cliente regular." Quando finalmente saíram da pizzaria, já passava das 10 horas da noite e as ruas de Visconde de Mauá estavam tranquilas, iluminadas apenas pelos postes antigos que davam um charme especial à cidade. Gustavo se ofereceu para levar Lorena em casa, mas ela disse que morava perto e preferia caminhar. "Posso acompanhá-la?", perguntou ele. "Não por desconfiança, só porque não quero que a noite termine ainda." Lorena sorriu, tocada pela honestidade dele. "Pode sim, seria bom." Eles caminharam devagar pelas ruas de paralelepípedos, sem pressa, prolongando aquele momento. O ar da montanha estava fresco e carregado com o perfume das flores que enfeitavam as casas. "Obrigada pela noite", disse Lorena, quando pararam em frente ao portão de uma casa simples, mas bem cuidada. "Fazia tempo que eu não saía assim, só para conversar e conhecer alguém melhor." "Obrigado eu", respondeu Gustavo. "Também fazia tempo que eu não me sentia tão presente. Geralmente, quando saio, fico pensando em trabalho, em problemas que preciso resolver. Hoje consegui esquecer completamente disso." Eles ficaram ali parados, meio sem saber como terminar a noite, até que Gustavo tomou coragem. "Lorena, posso te fazer uma pergunta?" Ela assentiu. "Você toparia conhecer um dos meus resorts no fim de semana que vem?"
Não como trabalho, não como negócio. Só porque eu gostaria de te mostrar um lugar que é importante para mim. Lorena hesitou por um momento, mas havia algo nos olhos dele que a fez querer dizer sim. Toparia, disse ela finalmente. Mas só se você prometer que vamos fazer alguma coisa que você realmente gosta, não apenas mostrar o resort como empresário. Gustavo sorriu. Prometo. Talvez seja a hora de eu descobrir do que gosto mesmo, fora do trabalho. Eles se despediram com um abraço delicado, e Gustavo ficou ali parado até vê-la entrar em casa, sentindo que algo importante tinha começado naquela noite. O fim de semana seguinte chegou carregado de expectativa para os dois. Gustavo passou os dias planejando cada detalhe do encontro, querendo mostrar para Lorena não apenas o resort, mas uma parte dele mesmo que ele raramente compartilhava com alguém. Ele escolheu o resort em Itatiaia, o primeiro que tinha reformado após a morte do pai. Aquele que tinha significado emocional especial para ele. Era menor que os outros, mais intimista, situado numa encosta da montanha com vista para o vale e uma trilha particular que levava a uma cachoeira escondida. Quando Lorena chegou no sábado de manhã, usando uma calça jeans, uma blusa simples e tênis de caminhada, Gustavo sentiu aquele mesmo friozinho na barriga da primeira vez. Havia algo na naturalidade dela que o deixava nervoso de um jeito bom, como se ele estivesse sempre descobrindo algo novo. Nossa, esse lugar é incrível, disse Lorena assim que desceu do carro e viu o resort pela primeira vez. A construção tinha sido pensada para se integrar à paisagem, com madeira, pedra e muito vidro, permitindo que a natureza fosse protagonista. Gustavo se sentiu orgulhoso vendo a admiração genuína no rosto dela. Esse foi o primeiro que reformei depois que meu pai morreu, explicou ele, caminhando ao lado dela em direção à recepção. Estava praticamente em ruínas quando assumi. Passei 2 anos aqui, trabalhando junto com os pedreiros, marceneiros, decoradores. Aprendi cada detalhe do negócio neste lugar. Havia um carinho especial na voz dele quando falava sobre aquela história, e Lorena percebeu que ele estava compartilhando algo realmente importante. Você morava aqui durante a reforma? Perguntou ela. Gustavo assentiu. Numa suíte pequena que era a única habitável. Foram os 2 anos mais difíceis e mais gratificantes da minha vida. Eles passaram a manhã percorrendo o resort, e Gustavo se surpreendeu com as perguntas que Lorena fazia. Ela não estava interessada apenas nos aspectos luxuosos ou impressionantes, mas em detalhes que mostravam cuidado e atenção às pessoas. Esse jardim sensorial é lindo, comentou ela quando passaram por uma área com plantas aromáticas e texturas diferentes. Foi ideia sua? Gustavo sorriu. Foi, na verdade. Pensei nos hóspedes que talvez tivessem alguma deficiência visual ou que simplesmente quisessem uma experiência diferente com a natureza. Lorena tocou delicadamente uma das plantas, fechando os olhos para sentir o perfume. É uma ideia maravilhosa. Mostra que você pensa nas pessoas, não apenas no lucro. Aquele comentário tocou Gustavo profundamente, porque ela havia percebido algo que ele próprio às vezes esquecia, que no fundo, apesar de toda a pressão comercial, ele realmente se importava com as pessoas que ficavam em seus hotéis. Depois do almoço no restaurante do resort, Gustavo convidou Lorena para a trilha até a cachoeira. É uma caminhada de mais ou menos 1 hora, explicou ele. O caminho é tranquilo, mas se você preferir, podemos fazer outra coisa. Lorena riu. Adoro caminhadas. Quando era criança, minha mãe sempre me levava para andar na floresta. Dizia que era onde a gente carregava as baterias. Eles começaram a subir pela trilha e Gustavo se deu conta de que fazia mais de 1 ano que ele não percorria aquele caminho. Sempre dizia para si mesmo que não tinha tempo, que era coisa para hóspedes, não para ele. Mas caminhando ali ao lado de Lorena, ouvindo o barulho dos passarinhos e sentindo o cheiro da mata, ele lembrou de como aquela trilha tinha sido importante para ele durante os anos de reforma. Como era ali que ele ia quando precisava pensar ou quando a pressão ficava grande demais. Você vem aqui frequentemente? Perguntou Lorena, enquanto caminhavam por uma parte mais íngreme da trilha. Gustavo ficou em silêncio por um momento antes de responder, envergonhado da própria resposta. Na verdade, fazia mais de 1 ano que eu não subia aqui, admitiu. Sempre arrumo desculpas.
Sempre tem alguma coisa mais importante para resolver. Lorena parou de caminhar e o olhou com uma expressão que misturava surpresa e tristeza. Mais de 1 ano? Mas esse lugar é maravilhoso. Como você consegue ter algo assim tão perto e não aproveitar? Gustavo encolheu os ombros, consciente de como aquilo soava absurdo quando dito em voz alta. Vício de trabalho, eu acho. Sempre acho que se eu parar para curtir alguma coisa, vou estar perdendo tempo. Lorena balançou a cabeça. Ou talvez você esteja perdendo tempo justamente quando não para curtir. A observação dela o atingiu como um soco suave no estômago, porque fazia total sentido. Quando chegaram à cachoeira, o sol da tarde criava um jogo de luz e sombra na água que caía das pedras, formando um visual de tirar o fôlego. Lorena se aproximou da beira da água, respirou fundo e sorriu de uma forma que Gustavo nunca tinha visto antes. Era um sorriso de pura alegria, sem qualquer preocupação ou pensamento sobre outra coisa. Obrigada por me trazer aqui, disse ela, se virando para ele. É o lugar mais bonito que já vi. Gustavo se aproximou dela e, pela primeira vez em muito tempo, conseguiu estar realmente presente no momento, sem pensar em e-mails que precisava responder ou decisões que precisava tomar. Obrigado, eu, disse ele, por me lembrar de que isso existe, por me fazer querer estar aqui. Havia uma intensidade no olhar dele que fez Lorena sentir o coração acelerar. Eles se sentaram numa pedra grande próxima à cachoeira e continuaram conversando. Mas agora havia algo diferente no ar entre eles. Uma conexão que tinha se aprofundado durante aquela manhã, uma intimidade que estava crescendo naturalmente. Posso te contar uma coisa? Disse Gustavo, quebrando um silêncio confortável que tinha se estabelecido. Lorena assentiu. Quando eu era adolescente, sempre que estava confuso ou triste, eu vinha para lugares como esse. Meu pai dizia que a natureza tinha uma forma de colocar as coisas em perspectiva. Ele olhou para a água correndo. Depois que ele morreu, parei de fazer isso. Acho que associei esse tipo de pausa com perda de produtividade. Lorena o observou falar, vendo a vulnerabilidade por trás das palavras. E como você se sente agora estando aqui? Perguntou ela suavemente. Gustavo pensou por um momento antes de responder. Me sinto completo, como se tivesse recuperado uma parte de mim que estava perdida. Ele se virou para olhar diretamente para ela. E acho que tem a ver com você estar aqui. Você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Lorena sentiu um calor se espalhar pelo peito quando ouviu aquelas palavras. Havia uma sinceridade bruta nelas que a tocou profundamente. Gustavo, disse ela, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Você já é uma pessoa boa. Só precisa se permitir ser feliz também. Eles estavam sentados muito próximos agora, e Gustavo podia sentir o perfume suave dela misturado com o ar puro da montanha. Posso te beijar? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Lorena não respondeu com palavras, apenas se aproximou mais, fechando a distância entre eles. O primeiro beijo aconteceu com a trilha sonora da cachoeira ao fundo e o sol da tarde filtrando pelas folhas das árvores. Foi suave no início, quase hesitante, como se os dois estivessem testando se aquilo era real. Mas quando Lorena correspondeu, aprofundando o beijo, Gustavo sentiu algo que não sentia há anos, a sensação de estar exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que queria fazer. Quando se separaram, ficaram ali se olhando, respirações um pouco alteradas, processando o que tinha acontecido. Nossa, murmurou Lorena, tocando os próprios lábios. Eu não esperava... Gustavo sorriu, um sorriso genuíno e desarmado. Nem eu, mas foi perfeito. Eles ficaram ali abraçados por mais algum tempo, só curtindo aquele momento, sem pressa para que acabasse. O caminho de volta pela trilha foi diferente. Eles caminharam de mãos dadas, parando aqui e ali para mais beijos, rindo de coisas pequenas, completamente absorvidos um no outro. Quando chegaram de volta ao resort, o sol estava começando a se pôr, pintando o céu de tons de laranja e rosa. Quer jantar aqui? Perguntou Gustavo. O restaurante do resort é ótimo, e a vista do pôr do sol da varanda é algo especial. Lorena hesitou por um momento, pensando na mãe em casa, mas algo naquele dia
Tinha sido mágico demais para terminar. Quero sim, disse ela, mas preciso ligar para minha vizinha, pedir para ela ficar um pouco mais com minha mãe. Gustavo assentiu, compreendendo a preocupação dela e admirando ainda mais a responsabilidade que ela carregava com tanto amor. O jantar foi íntimo e romântico, com velas na mesa e a vista espetacular das montanhas ao fundo. Eles conversaram sobre sonhos, sobre medos, sobre como aquele dia tinha sido especial para os dois. Lorena, disse Gustavo quando estavam terminando a sobremesa, eu sei que ainda não nos conhecemos há muito tempo, mas sinto como se você fosse exatamente a pessoa que eu estava precisando encontrar. Lorena sentiu o coração disparar com a intensidade daquelas palavras. Eu sinto a mesma coisa, admitiu ela. Tem algo em você que me faz querer descobrir todos os seus segredos, conhecer todos os seus sonhos. O clima entre eles estava carregado de uma tensão boa, uma atração que ia muito além do físico. Quando Gustavo sugeriu que subissem para a suíte onde ele costumava ficar quando visitava aquele resort, Lorena não hesitou. Ela sabia que algo importante estava acontecendo entre eles, algo que valia a pena explorar. Subiram para o quarto de mãos dadas, e a noite que se seguiu foi de descoberta mútua, de entrega completa, de uma conexão que selou definitivamente o que estava nascendo entre eles. Na manhã seguinte, Lorena acordou nos braços de Gustavo, com o sol da manhã entrando pelas janelas panorâmicas da suíte. Por um momento, ficou ali apenas observando o rosto dele dormindo, pensando em como sua vida tinha mudado em tão pouco tempo. Gustavo abriu os olhos devagar e sorriu quando a viu acordada. Bom dia, disse ele, sua voz rouca de sono. Bom dia, respondeu ela, se aconchegando mais próxima dele. Não quero que esse momento termine. Gustavo a beijou delicadamente. Não precisa terminar, disse ele. Isso é só o começo. As semanas que se seguiram foram como um sonho para Gustavo e Lorena. Eles se encontravam sempre que possível, dividindo o tempo entre as sessões de massagem, que agora tinham um significado completamente diferente, jantares íntimos e passeios pelos lugares que Gustavo estava redescobrindo através dos olhos dela. Pela primeira vez em anos, Gustavo começou a delegar mais responsabilidades para sua equipe, criando espaços na agenda para estar com Lorena. Ela, por sua vez, se sentia mais feliz e realizada do que jamais havia se sentido, como se tivesse encontrado não apenas um companheiro, mas alguém que realmente a enxergava e valorizava por quem ela era. Eles estavam construindo algo sólido e bonito, baseado em respeito mútuo e uma conexão genuína que crescia a cada encontro. Mas, como toda história de amor verdadeira, a deles também seria testada por obstáculos que nem imaginavam que estavam por vir. A primeira complicação apareceu numa terça-feira de manhã, quando Gustavo estava no escritório administrativo do resort principal, revisando os números do trimestre. Sua secretária bateu na porta e anunciou que Camila Anderson estava ali para vê-lo. Gustavo levantou os olhos dos documentos, surpreso e não particularmente feliz com aquela visita inesperada. Camila tinha sido sua sócia nos 2 primeiros resorts, uma mulher inteligente e ambiciosa que ele tinha conhecido na faculdade de administração. Eles tinham tentado um relacionamento anos atrás, mas a mistura de negócios e romance tinha dado errado, terminando tanto a sociedade quanto o relacionamento de forma amarga. Ela tinha vendido sua parte dos negócios há 3 anos e se mudado para São Paulo, onde abriu sua própria empresa de consultoria hoteleira. Pode mandar ela entrar, disse Gustavo relutantemente, se perguntando o que ela queria depois de tanto tempo. Camila entrou no escritório com aquela confiança que sempre a caracterizou, vestida impecavelmente com um terno de grife e carregando uma pasta de couro cara. Ela continuava bonita, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e uma postura que demonstrava sucesso profissional. Gustavo, disse ela com um sorriso que não chegava aos olhos, você está ótimo. Os anos têm sido gentis com você. Gustavo se levantou para cumprimentá-la, mantendo uma educação fria. Camila, que surpresa! O que te traz de volta à região? Ela se sentou na cadeira em frente à mesa dele sem ser convidada, cruzando as pernas e se acomodando como se estivesse em casa. Negócios, claro. Tenho uma proposta que pode interessar muito a você.
Gustavo arqueou as sobrancelhas, cético. Que tipo de proposta? Camila abriu a pasta e tirou alguns documentos. Representando um grupo de investidores internacionais que está interessado em expandir para o mercado brasileiro. Eles querem comprar resorts já estabelecidos na Serra da Mantiqueira. A proposta que Camila apresentou era realmente impressionante do ponto de vista financeiro. Os investidores estavam oferecendo uma quantia que representava quase o dobro do valor de mercado dos 5 resorts de Gustavo, com a condição de que ele permanecesse como diretor-geral da operação brasileira por pelo menos 5 anos. É uma oportunidade única, insistiu Camila, se inclinando para a frente com os olhos brilhando. Você mantém o controle operacional, mas não precisa mais se preocupar com financiamentos, expansões arriscadas ou flutuações do mercado. E a quantia que eles estão oferecendo te deixaria livre para fazer qualquer coisa que quiser. Gustavo analisou os números em silêncio, admitindo para si mesmo que a oferta era tentadora do ponto de vista puramente comercial. Por que você está trazendo isso para mim? Perguntou ele desconfiado. Você ganha alguma coisa com isso? Camila sorriu, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos. Claro que ganho. Uma comissão substancial, mas também ganho a chance de trabalhar com você novamente. Trabalhar comigo novamente? Repetiu Gustavo, não gostando do rumo da conversa. Camila se levantou e foi até a janela que dava vista para as montanhas. A proposta inclui uma posição de consultoria estratégica para mim. Eu seria responsável por fazer a ponte entre você e os investidores, garantir que a transição aconteça sem problemas. Ela se virou para ele, e havia algo no olhar dela que Gustavo reconheceu e não gostou. Como nos velhos tempos, quando éramos uma equipe imbatível. Gustavo se levantou também, criando distância entre eles. Camila, nossos velhos tempos não terminaram exatamente bem. Para nenhum de nós. Ela deu de ombros. Éramos jovens, inexperientes em misturar negócios com prazer. Agora somos adultos maduros que sabem separar as coisas. Ela fez uma pausa e o olhou diretamente. A não ser, claro, que você tenha alguma razão pessoal para não querer trabalhar comigo. Gustavo não respondeu imediatamente, mas Camila percebeu a hesitação dele. Ah, disse ela com um sorriso que não era nada amigável. Tem alguém na sua vida agora. Que interessante. Depois de todos esses anos evitando relacionamentos sérios, finalmente alguém conseguiu capturar a atenção do grande Gustavo Oliveira. Havia uma ironia cruel na voz dela que fez Gustavo se sentir desconfortável. Minha vida pessoal não é assunto seu, disse ele firmemente. E não tem nada a ver com decisões de negócios. Camila riu. Tem tudo a ver. Você sempre foi movido pela razão, nunca deixou emoções interferirem nas decisões comerciais. Se está hesitando numa proposta como essa, só pode ser porque alguma coisinha romântica está nublando seu julgamento. A forma desdenhosa como ela disse coisinha romântica fez o sangue de Gustavo ferver. Vou analisar a proposta e te dou uma resposta em alguns dias, disse Gustavo, tentando encerrar a reunião. Mas pode ir adiantando para seus investidores que não tenham interesse em vendas que envolvam terceiros com segundas intenções. Camila recolheu os documentos com calma exagerada. Que pena. Esperava que você fosse mais pragmático. Ela se dirigiu à porta, mas parou com a mão na maçaneta. A propósito, soube que você anda frequentando o Spa Refúgio da Montanha. Lugar charmoso, funcionários muito dedicados. A forma como ela disse aquilo fez Gustavo entender que ela já sabia sobre Lorena. Só espero que você não esteja confundindo gratidão por serviços profissionais com algo mais profundo. Seria uma pena estragar uma decisão de negócios de milhões por causa de uma massagista. O tom de desprezo na última palavra foi inconfundível. Depois que Camila saiu, Gustavo ficou sozinho no escritório, sentindo uma mistura de raiva e preocupação. Ele conhecia Camila bem o suficiente para saber que ela não fazia nada por acaso, e a forma como ela havia mencionado Lorena não tinha sido casual. Durante os dias seguintes, ele notou algumas coisas estranhas. Camila apareceu casualmente em lugares onde ele e Lorena costumavam se encontrar, sempre educada e simpática,
mas com comentários sutilmente venenosos. Numa ocasião, quando estavam jantando no mesmo restaurante, ela parou na mesa deles para cumprimentar Gustavo e foi apresentada a Lorena. "Que prazer conhecer você", disse Camila com um sorriso perfeito. "Gustavo me contou que você é massagista. Que profissão interessante. Deve ser gratificante trabalhar com as mãos." Havia algo na forma como ela disse isso que fez Lorena se sentir diminuída, como se sua profissão fosse menos importante. O verdadeiro problema começou quando Camila começou a plantar sementes de dúvida na cabeça de Lorena, através de comentários aparentemente inocentes. Ela apareceu no spa uma tarde, dizendo que queria experimentar os serviços do local. "Que coincidência você estar aqui", disse ela quando viu Lorena na recepção. "Gustavo me recomendou o lugar. Vocês devem se conhecer bem." Durante a conversa que se seguiu, Camila fez questão de mencionar, como se fosse natural, alguns detalhes sobre o passado dela com Gustavo, sobre como eles tinham construído o primeiro negócio juntos, sobre a intimidade que tinham compartilhado. "É engraçado como a vida dá voltas", comentou ela. "Quem diria que depois de todos esses anos eu voltaria para trabalhar com ele novamente? Algumas conexões são simplesmente inevitáveis, não acha?" Lorena começou a se sentir insegura de uma forma que não conhecia. Camila representava tudo o que ela não era: sofisticada, bem-sucedida financeiramente, do mesmo mundo social que Gustavo. E pior, ela tinha história com ele, conhecia partes da vida dele que Lorena ainda estava descobrindo. Quando Gustavo percebeu que Lorena estava mais distante, mais quieta durante os encontros deles, ele tentou descobrir o que estava acontecendo. "Você está bem? Sinto que tem alguma coisa te preocupando", disse ele numa noite quando estavam caminhando pela praça central de Visconde de Mauá. Lorena hesitou antes de responder. "Gustavo, posso te fazer uma pergunta? Aquela mulher, Camila, que apareceu no restaurante outro dia. Vocês foram próximos no passado?" Gustavo parou de caminhar, entendendo imediatamente onde a conversa ia dar. "Fomos sócios e tivemos um relacionamento há muito tempo", respondeu ele honestamente. "Mas terminou mal e ela saiu da minha vida completamente, até aparecer aqui semana passada com uma proposta de negócios." Lorena assentiu, mas ele podia ver que havia mais. "Ela disse alguma coisa para você?" perguntou Gustavo, começando a entender o jogo de Camila. "Não exatamente", disse Lorena, "mas ficou claro que vocês têm uma história importante e que ela conhece partes da sua vida que eu ainda estou descobrindo. Sua voz saiu mais vulnerável do que ela gostaria. Às vezes me pergunto o que um homem como você quer com alguém como eu." Gustavo sentiu o coração se partir ouvindo aquilo. Ele parou e segurou as mãos dela, forçando-a a olhar nos seus olhos. "Lorena, escute bem o que vou te falar. Camila faz parte do meu passado por uma razão. O que tivemos não deu certo porque não era real, não era baseado no que realmente importa. Você é exatamente o que eu quero", continuou Gustavo, sua voz carregada de emoção. "Não por ser conveniente ou fácil, mas porque você me faz querer ser uma pessoa melhor. Porque com você eu descobri o que é realmente estar presente na minha própria vida." Ele acariciou o rosto dela suavemente. "Eu te amo, Lorena. Te amo de uma forma que nunca imaginei ser possível, e não vou deixar que fantasmas do passado estraguem o que temos." Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras, e elas saíram com uma verdade que surpreendeu os dois. Lorena sentiu lágrimas se formarem nos olhos. "Eu também te amo", sussurrou ela, "mas tenho medo de não ser suficiente para o seu mundo." Gustavo a beijou então, ali mesmo na praça, com uma intensidade que comunicava tudo o que palavras não conseguiam expressar. "Você não precisa se encaixar no meu mundo", disse ele quando se separaram. "Você é o meu mundo agora." Os 2 meses que se seguiram à declaração de amor foram os mais felizes que Gustavo e Lorena já haviam experimentado. A tentativa de Camila de criar problemas entre eles tinha, ironicamente, fortalecido ainda mais o relacionamento. Gustavo rejeitou categoricamente a proposta de venda dos resorts e deixou claro para Camila que não havia espaço para ela em sua vida, nem profissional nem pessoalmente. Lorena, por sua vez, ganhou uma confiança nova em si mesma e no que sentia por Gustavo.
Eles estabeleceram uma rotina gostosa, de se encontrarem quase todos os dias, seja para as sessões de massagem, que agora eram mais tempo de qualidade juntos do que trabalho propriamente dito, seja para jantares românticos ou passeios pela região. Gustavo estava cumprindo a promessa de reduzir o ritmo de trabalho, e Lorena estava vendo seus sonhos profissionais começarem a tomar forma, já que ele havia oficializado o convite para ela montar uma clínica no resort de Itatiaia. Foi numa manhã de quinta-feira que Lorena percebeu que algo estava diferente. Ela havia acordado com um enjoo leve, mas pensou que podia ser algo que tinha comido na noite anterior. Quando o enjoo se repetiu na sexta e no sábado, sempre na mesma hora da manhã, uma suspeita começou a se formar na sua mente. Ela tentou ignorar os sinais por alguns dias, mas quando percebeu que sua menstruação estava atrasada em mais de uma semana, soube que precisava confirmar o que seu coração já sabia. No domingo de manhã, depois de deixar a mãe confortável assistindo à missa na televisão, Lorena saiu discretamente para comprar um teste de gravidez na farmácia da cidade vizinha, onde ninguém a conhecia. O coração batia acelerado enquanto ela esperava o resultado no banheiro de casa, e quando as duas linhas apareceram claramente no teste, ela se sentou na beirada da banheira e simplesmente ficou ali, processando a realidade. Estava grávida. Grávida de Gustavo. Um turbilhão de emoções tomou conta dela. Alegria, medo, ansiedade, amor, preocupação, tudo ao mesmo tempo. Por um lado, a ideia de carregar o filho do homem que amava a enchia de uma felicidade profunda que ela nunca tinha experimentado. Por outro lado, 1000 preocupações práticas começaram a bombardear sua mente. Como ele reagiria? Eles estavam juntos há pouco tempo. Seria cedo demais para um bebê? Como ela conseguiria trabalhar durante a gravidez? Como cuidaria da mãe doente e de um bebê ao mesmo tempo? E a pergunta que mais a assombrava: e se Gustavo achasse que ela havia engravidado de propósito para conseguir alguma vantagem financeira? Essa possibilidade a aterrorizava, especialmente depois dos comentários venenosos que Camila havia plantado sobre mulheres que se aproveitavam de homens ricos. Lorena passou o resto do domingo numa montanha-russa emocional, alternando entre momentos de pura alegria, imaginando como seria ter um filho com Gustavo, e momentos de pânico, pensando em todas as complicações que uma gravidez poderia trazer. Ela sabia que precisava contar para ele, mas não conseguia encontrar coragem nem as palavras certas. Como se anuncia uma coisa dessas? Como se traz uma notícia que pode mudar completamente a vida de duas pessoas? Na segunda-feira, durante a sessão de massagem dele, Lorena estava visivelmente nervosa, e Gustavo percebeu imediatamente. "Você está bem?" perguntou ele quando ela começou a trabalhar nas costas dele, notando que as mãos dela estavam um pouco trêmulas. "Está parecendo preocupada com alguma coisa." Lorena murmurou que estava tudo bem, mas Gustavo conhecia bem demais os sinais de quando ela não estava tranquila. "Lorena", disse ele se virando na maca para olhar para ela, "não precisa fingir comigo. O que está acontecendo?" A preocupação genuína nos olhos dele quase a fez desmoronar ali mesmo, mas ela conseguiu se controlar. "É só questões de família. Nada demais", mentiu ela, odiando ter que fazer isso, mas ainda não se sentindo pronta para a conversa. Gustavo não insistiu, mas ficou com aquela sensação ruim de que havia algo importante que ela não estava contando. Nos dias seguintes, o comportamento estranho de Lorena só piorou. Ela estava mais quieta, parecia perdida em pensamentos, e em 2 ocasiões cancelou encontros que eles tinham marcado, alegando que a mãe não estava se sentindo bem. Gustavo começou a ficar realmente preocupado, se perguntando se havia feito alguma coisa errada, ou se ela estava tendo dúvidas sobre o relacionamento. Foi na quinta-feira da semana seguinte que Lorena finalmente tomou coragem. Ela havia passado a noite anterior sem conseguir dormir, ensaiando mentalmente como contaria a novidade. Decidiu que faria isso depois da sessão de massagem, num momento em que eles estivessem relaxados e pudessem conversar com calma. Mas quando chegou a hora, as palavras simplesmente não saíam. "Gustavo", começou ela quando ele estava se vestindo, "posso falar uma coisa com você?" Ele parou de abotoar a camisa e a olhou com atenção.
Claro, sempre pode falar qualquer coisa comigo. Lorena respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. É algo importante, algo que vai mudar. Bem, que pode mudar muitas coisas. A seriedade no tom dela fez Gustavo esquecer completamente da camisa e se aproximar. Está me deixando preocupado. O que aconteceu? Eu estou grávida, disse Lorena de uma vez, como se precisasse soltar as palavras antes de perder a coragem. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, embora tenham sido apenas alguns segundos. Gustavo ficou ali parado, processando a informação com uma expressão que Lorena não conseguia decifrar. Você está grávida, repetiu ele, como se precisasse ouvir novamente para acreditar. De quantas semanas? A pergunta saiu automaticamente, mas havia algo no tom dele que soou frio para Lorena. Umas 6 semanas, eu acho. Fiz o teste domingo passado, mas já suspeitava há alguns dias. Gustavo se sentou na cadeira, passando as mãos pelos cabelos numa expressão que ela conhecia, como sendo de quando ele estava tentando processar alguma situação complexa. Um bebê, murmurou ele mais para si mesmo do que para ela. O coração de Lorena despencou quando ela viu a reação dele. Não era a explosão de alegria que uma parte romântica dela havia imaginado, nem era rejeição completa, mas era algo pior. Era incerteza. Gustavo, disse ela, a voz começando a tremer. Eu sei que não planejamos isso, que talvez seja cedo demais, mas... Ele levantou os olhos para ela e Lorena viu ali uma mistura de emoções que a confundiu ainda mais. Não, disse ele, se levantando e se aproximando dela. Não é isso, é que... Nossa, Lorena, um bebê. E então, como se uma represa tivesse se rompido dentro dele, um sorriso enorme tomou conta do rosto de Gustavo. Um bebê nosso. Ele a pegou nos braços e a girou no ar, rindo de uma forma que ela nunca tinha ouvido antes. Nós vamos ter um bebê. A alegria na voz dele era tão genuína e intensa que Lorena sentiu todas as suas preocupações se dissolverem instantaneamente. Você está feliz? Perguntou ela quando ele a colocou no chão, ainda não acreditando na mudança completa na reação dele. Feliz? Gustavo segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos brilhando de uma forma que ela nunca tinha visto. Lorena, eu estou mais que feliz. Estou que nem sei que palavra usar. Extasiado, transbordando. Ele a beijou com uma intensidade que comunicou todo o amor que estava sentindo. Quando eu percebi o que você tinha dito, por um segundo fiquei em choque porque nunca tinha realmente pensado em ter filhos. Mas aí me bateu a imagem de você carregando nosso bebê, de nós criando uma criança juntos, e foi como se uma parte de mim que eu nem sabia que existia acordasse de uma vez. Lorena sentiu lágrimas de alívio escorrerem pelo rosto. Eu estava com tanto medo de você achar que foi planejado, que eu queria te prender ou... Gustavo a interrompeu com outro beijo. Nunca, jamais pense isso, disse ele firmemente. Você é a pessoa mais íntegra que eu conheço. Se isso aconteceu é porque era para acontecer. Ele colocou a mão delicadamente sobre a barriga dela, ainda plana, mas que logo estaria crescendo. Nosso bebê, disse ele com reverência. Você tem ideia do presente que está me dando? Você não está só carregando uma criança, está carregando nosso futuro. A partir daquele momento, Gustavo se transformou completamente. A primeira coisa que ele fez foi insistir que Lorena parasse de trabalhar no restaurante à noite. Não quero que você se sobrecarregue, disse ele. E antes que você argumente sobre independência financeira, deixa eu cuidar de você e do nosso bebê. É o que eu quero fazer. Quando Lorena tentou protestar, ele foi firme. Por favor, deixa eu fazer isso por vocês dois. Nas semanas seguintes, Gustavo se revelou um futuro pai extremamente dedicado e protetor. Ele comprou todos os livros sobre gravidez que conseguiu encontrar, agendou consultas com os melhores obstetras da região e começou a acompanhar Lorena em todas as consultas médicas. Você não precisa vir em todas, disse ela rindo quando ele cancelou uma reunião importante para acompanhá-la ao médico pela 4ª vez consecutiva. Preciso sim, respondeu ele seriamente. Não quero perder nenhum momento dessa experiência. Nunca pensei que ia ter essa oportunidade. Ele também se tornou obsessivamente atento aos cuidados com ela.
sempre perguntando se ela estava se sentindo bem, se estava comendo direito, se precisava de alguma coisa. Era quase exagerado, mas vinha de um lugar de amor tão puro que Lorena se sentia profundamente amada e protegida. A mudança mais significativa foi na forma como Gustavo passou a enxergar suas prioridades. Ele delegou ainda mais responsabilidades para sua equipe, estabeleceu limites rígidos para horários de trabalho e começou a falar sobre reorganizar toda a sua vida em função da família que estava crescendo. "Quero estar presente para tudo", disse ele numa noite quando estavam deitados na cama dele, com a mão na barriga dela que já começava a dar sinais da gravidez. "Quero sentir o bebê chutar. Quero estar aqui quando você estiver enjoada. Quero montar o berço, escolher nomes, tudo." Lorena sorriu acariciando o cabelo dele. "Você tem certeza de que está pronto para isso? Bebês mudam tudo na vida de uma pessoa." Gustavo levantou a cabeça para olhar nos olhos dela. "Lorena, você e esse bebê são a melhor coisa que já me aconteceu. Se isso mudar minha vida, vai ser para muito, muito melhor." E pela primeira vez na vida, Lorena se sentiu completamente segura e amada, sabendo que estava construindo uma família com o homem certo. O segundo trimestre da gravidez trouxe uma nova rotina para Gustavo e Lorena. Uma rotina que ele abraçou com um entusiasmo que surpreendeu até mesmo ele próprio. Gustavo se jogou de cabeça na preparação para ser pai, lendo todos os livros sobre desenvolvimento infantil, pesquisando sobre produtos para bebês e transformando gradualmente sua casa numa versão adaptada para receber uma criança. Ele insistiu que Lorena se mudasse para a casa dele assim que ela completou 3 meses de gestação, argumentando que seria mais prático para cuidar dela e que a mãe de Lorena seria muito bem-vinda também. "Não faz sentido você ficar correndo de um lado para outro", disse ele quando ela hesitou sobre a mudança. "Aqui tem espaço para sua mãe ficar confortável e eu posso cuidar das duas enquanto você cuida do nosso bebê." A generosidade dele em relação à mãe de Lorena tocou profundamente o coração dela, porque mostrava que ele entendia realmente o que era importante em sua vida. A mudança aconteceu num sábado ensolarado, com Gustavo contratando uma empresa de mudanças para transferir os pertences das duas mulheres, e ele mesmo fazendo questão de carregar pessoalmente os objetos mais delicados e com valor sentimental. Dona Helena, a mãe de Lorena, que inicialmente tinha ficado apreensiva com a ideia de morar na casa do namorado da filha, se encantou imediatamente com a gentileza e o cuidado que Gustavo demonstrou com ela. Ele preparou um quarto no térreo especialmente para ela, com uma cama hospitalar que facilitava a mobilidade, e contratou uma fisioterapeuta que vinha 3 vezes por semana para ajudar com os exercícios. "Você não precisava fazer tudo isso por mim", disse Dona Helena numa tarde, quando Gustavo apareceu com um buquê de flores só para alegrar o dia dela. "Claro que preciso", respondeu ele com sinceridade. "A senhora é a mãe da mulher que amo e a avó do meu filho. É família." Conforme a gravidez avançava, Gustavo se revelava cada dia mais apaixonado pela experiência de acompanhar o crescimento do bebê. Ele nunca perdia uma ultrassonografia, sempre pedindo para a médica explicar cada detalhe da imagem, e guardava religiosamente todas as fotos do bebê numa pasta especial. Quando descobriram que era uma menina, aos 5 meses de gestação, Gustavo chorou na frente da médica sem nenhum constrangimento. "Uma menina", repetiu ele no caminho de volta para casa, segurando a mão de Lorena. "Nossa princesinha." Eles passaram o resto da tarde conversando sobre nomes, e depois de muitas sugestões e discussões, chegaram a um consenso. Aurora Oliveira Freitas. "Aurora porque ela é a luz que está chegando na nossa vida", explicou Gustavo, "e porque vai nascer numa época nova para nós dois, como o nascer do sol de cada dia." O terceiro trimestre trouxe mudanças físicas mais evidentes para Lorena, e com elas um cuidado ainda mais intenso da parte de Gustavo. Ele cancelou todas as viagens de negócios, delegou praticamente todas as decisões importantes para sua equipe e estabeleceu que não sairia de Visconde de Mauá enquanto a gravidez não chegasse ao fim. "E se você precisar de mim e eu estiver longe?", dizia ele sempre que Lorena tentava convencê-lo de que poderia viajar para resolver alguns assuntos urgentes. "Não vou correr esse risco.
Ele transformou um dos quartos da casa num verdadeiro berçário dos sonhos, com móveis artesanais feitos sob medida, um lustre que projetava estrelas no teto e uma poltrona de amamentação posicionada estrategicamente perto da janela, com vista para as montanhas. Quero que nossa filha cresça vendo a natureza, explicou ele enquanto testava a cadeira de balanço que havia mandado fazer especialmente. Uma das coisas que mais impressionou Lorena foi a dedicação com que Gustavo se preparou para o parto e os primeiros meses de vida da bebê. Ele se inscreveu no curso de preparação para pais no hospital, onde aprendeu sobre técnicas de respiração, massagem para alívio da dor durante o trabalho de parto e cuidados básicos com recém-nascidos. Você não imagina como é engraçado ver um grupo de homens adultos aprendendo a trocar fraldas em bonecos, contou ele rindo depois de uma das aulas. Mas eu quero saber fazer tudo certinho. Quero poder te ajudar com a Aurora desde o primeiro dia. Ele também leu obsessivamente sobre desenvolvimento infantil, montou uma biblioteca inteira sobre criação de filhos e até começou a aprender sobre nutrição para poder preparar papinhas saudáveis quando chegasse a hora. O 8º mês trouxe alguns sustos que testaram o nível de proteção que Gustavo havia desenvolvido em relação a Lorena e a bebê. Numa tarde de quinta-feira, Lorena começou a sentir contrações irregulares e eles correram para o hospital, achando que o trabalho de parto havia começado prematuramente. Foram falsas contrações, mas Gustavo ficou tão abalado com a possibilidade de algo dar errado que contratou uma enfermeira obstétrica para ficar de plantão na casa durante as últimas semanas. Eu sei que pode parecer exagerado, disse ele quando Lorena protestou que não precisava de tanto cuidado, mas eu simplesmente não consigo correr o risco de alguma coisa acontecer e eu não estar preparado. A enfermeira, uma mulher experiente e carinhosa chamada Sandra, acabou se tornando uma presença reconfortante para todos na casa, especialmente para Dona Helena, que gostava de ter alguém com conhecimento médico por perto. As últimas semanas da gravidez foram uma mistura de ansiedade e expectativa intensa. Gustavo havia preparado uma bolsa para o hospital há mais de um mês, tinha o caminho cronometrado até o último segundo e tinha números de emergência de 3 hospitais diferentes programados no telefone. Lorena achava graça da ansiedade dele, mas secretamente se sentia profundamente amada por toda aquela dedicação. Você vai ser um pai incrível, disse ela numa noite quando estavam deitados na cama, com ele conversando baixinho com a barriga dela antes de dormir, algo que havia se tornado um ritual diário. Espero que sim, respondeu ele, beijando delicadamente o local onde havia sentido a bebê chutar. Quero dar para a Aurora tudo o que eu não tive: presença, atenção, tempo de qualidade. Quero que ela cresça sabendo que é amada incondicionalmente. O trabalho de parto começou numa madrugada de tempestade, exatamente como nos filmes. Lorena acordou às 3 da manhã com uma contração forte que a fez gemer alto o suficiente para acordar Gustavo imediatamente. É agora? Perguntou ele, saltando da cama com uma mistura de pânico e euforia. Acho que sim, respondeu Lorena, respirando profundo enquanto outra contração chegava. Gustavo entrou em modo de emergência total, acordando Sandra, que estava dormindo no quarto de hóspedes, ligando para o médico e organizando a ida para o hospital com uma eficiência militar. Durante todo o trajeto até o hospital, com a chuva batendo forte no para-brisa do carro, ele segurou a mão de Lorena e repetia como um mantra: Está tudo bem, meu amor. Nós vamos conhecer nossa filha hoje. Está tudo bem. O trabalho de parto durou 12 horas, e Gustavo não saiu do lado de Lorena nem por um minuto. Ele aplicou todas as técnicas de massagem que havia aprendido no curso, ajudou com os exercícios de respiração e se revelou um suporte emocional mais forte do que ela jamais poderia ter imaginado. Você está sendo incrível, sussurrava ele durante os momentos mais difíceis. Nossa princesa está quase chegando. Você consegue. Eu sei que consegue. Quando finalmente a Aurora nasceu às 3h15 da tarde, com um choro forte e saudável que ecoou pela sala de parto, Gustavo chorou mais do que Lorena. Ela está aqui, disse ele com a voz embargada, olhando para a pequena criaturinha vermelha e perfeita
que a enfermeira estava colocando no peito de Lorena. Nossa filha está aqui. Os primeiros minutos após o nascimento foram mágicos de uma forma que nenhum dos dois estava preparado para sentir. Gustavo segurou Aurora pela primeira vez com as mãos tremendo de emoção, e quando ela abriu os olhinhos escuros e o olhou diretamente, ele soube que sua vida havia mudado para sempre, de uma forma definitiva e maravilhosa. "Oi, princesa", sussurrou ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sou seu papai. Eu te amo desde antes de você nascer, e vou te amar para sempre." Lorena, mesmo exausta pelo parto, sentia o coração transbordando de felicidade ao ver o homem que amava segurando a filha deles com tanta ternura e amor. "Nós conseguimos", disse ela baixinho. "Nossa família está completa." Gustavo se abaixou para beijá-la delicadamente. "Agora nossa vida de verdade está começando." Os primeiros dias com Aurora em casa foram uma revelação para Gustavo, de uma forma que ele jamais poderia ter antecipado. O homem que costumava trabalhar 16 horas por dia, sem pestanejar, agora acordava feliz, no meio da madrugada, para ajudar com as mamadas, trocar fraldas, ou simplesmente ficar observando a filha dormir. Lorena achava enternecedor ver como ele tinha se adaptado completamente à rotina de recém-nascido, nunca reclamando do cansaço ou da falta de sono. "Você não precisa acordar toda vez", disse ela numa madrugada, quando Aurora chorou e Gustavo saltou da cama antes mesmo dela se mexer. "Eu acordo porque quero acordar", respondeu ele, pegando a bebê no colo com uma naturalidade que impressionava até Sandra, a enfermeira que ficou mais 2 semanas para ajudar com a adaptação. "Esses momentos não voltam mais. Eu não quero perder nenhum." A transformação na personalidade de Gustavo foi tão evidente que até sua equipe de trabalho comentava sobre isso. Ele, que antes era conhecido por ser exigente e sempre focado nos negócios, agora chegava às reuniões com fotos de Aurora no celular para mostrar para todo mundo, falava abertamente sobre como estava apaixonado pela paternidade e estabelecia horários rígidos para estar em casa na hora do banho da bebê. "Depois das 5 da tarde, só me liguem se for emergência de vida ou morte", avisou ele para sua secretária. "E quando eu digo vida ou morte, é literalmente isso. A Aurora está aprendendo a reconhecer minha voz, e eu não vou perder essa fase por causa de planilhas ou relatórios." A equipe, inicialmente surpresa com a mudança, logo percebeu que Gustavo estava mais criativo, mais focado durante o horário de trabalho e, paradoxalmente, mais produtivo, trabalhando menos horas. Lorena se recuperou do parto mais rapidamente do que esperava e logo voltou a trabalhar no spa, mas agora com uma proposta completamente nova. Gustavo havia cumprido a promessa de ajudá-la a abrir sua própria clínica e eles transformaram uma ala inteira do resort de Itatiaia num centro de terapias holísticas que oferecia desde massoterapia até acupuntura e reflexologia. "É exatamente como eu sonhava", disse Lorena no dia da inauguração, olhando para as salas amplas e bem equipadas, com vista para as montanhas e um ambiente que transmitia paz e acolhimento. "Melhor até, porque agora posso oferecer trabalho para outras terapeutas da região e ajudar mais pessoas." Gustavo sorriu, observando o orgulho nos olhos dela. "Você merece tudo isso e mais. E Aurora vai crescer, vendo que a mãe dela é uma empresária de sucesso que faz diferença na vida das pessoas." A dinâmica familiar que se estabeleceu na casa foi mais harmoniosa do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Dona Helena se tornou a avó mais babona do mundo, passando horas contando histórias para Aurora, cantando cantigas de ninar e se oferecendo para cuidar da neta sempre que Lorena precisava trabalhar. "Nunca pensei que ia ter essa alegria na vida", confessou ela para Gustavo, numa tarde quando estavam os dois observando Aurora tentando pegar um brinquedo colorido. "Depois que adoeci, achei que só ia ser um peso para minha filha. Mas agora me sinto útil novamente. Me sinto parte de uma família de verdade." Gustavo segurou a mão dela com carinho. "A senhora sempre foi parte da família, Dona Helena, desde o primeiro dia." A relação entre ele e a sogra tinha se desenvolvido numa amizade genuína, baseada no amor mútuo que sentiam por Lorena e Aurora. Quando Aurora completou 6 meses,
Gustavo surpreendeu Lorena com uma proposta que ela não esperava. Eles estavam na varanda da casa, assistindo ao pôr do sol enquanto Aurora brincava no bebê conforto, quando ele se levantou e se ajoelhou na frente dela com uma pequena caixa de veludo nas mãos. Lorena, disse ele, com a voz tremendo de emoção, você transformou minha vida de uma forma que eu nem sabia que era possível. Antes de te conhecer, eu existia, mas não vivia de verdade. Você me ensinou o que é amar, o que é família, o que realmente importa na vida. Ele abriu a caixinha, revelando um anel de noivado simples, mas elegante, com um diamante que brilhava na luz dourada da tarde. Quer casar comigo? Quer oficializar essa família que já existe no nosso coração? Lorena ficou sem palavras por alguns segundos, sentindo lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto. Claro que quero, sussurrou ela. Não existe nada no mundo que eu queira mais. O casamento foi marcado para quando Aurora completasse 1 ano, e eles decidiram fazer uma cerimônia simples, mas significativa, exatamente no local onde se beijaram pela primeira vez, na trilha da cachoeira do resort de Itatiaia. Quero que seja ali, disse Lorena quando estavam planejando os detalhes. Foi lá que tudo começou de verdade, onde você me mostrou uma parte de você que ninguém mais conhecia. Gustavo concordou imediatamente, emocionado com o simbolismo. Vai ser perfeito. Vamos nos casar no lugar onde eu descobri o que é ser feliz. Eles convidaram apenas as pessoas mais próximas, Dona Helena, alguns funcionários do resort que tinham se tornado como família e alguns poucos amigos de Lorena. Não queremos uma festa grande, explicou Gustavo. Queremos uma celebração do nosso amor, da nossa família, do que construímos juntos. Os meses de preparação para o casamento foram marcados por uma rotina de felicidade cotidiana, que parecia quase irreal de tão perfeita. Gustavo se tornara um expert em conciliar trabalho com vida familiar, desenvolvendo um sistema que lhe permitia estar presente para todos os marcos importantes de Aurora, enquanto mantinha seus negócios funcionando perfeitamente. Ele havia contratado um excelente diretor operacional que cuidava das questões do dia a dia, deixando para ele apenas as decisões estratégicas mais importantes. Aprendi que delegar não é sinal de fraqueza, explicou ele para Lorena numa noite quando estavam dando banho em Aurora juntos. É sinal de inteligência. Prefiro estar aqui vendo nossa filha descobrir que consegue espirrar água do que num escritório discutindo números que alguém competente pode resolver sem mim. Aurora se desenvolveu como uma criança alegre e curiosa, claramente beneficiada por todo o amor e atenção que recebia. Aos 10 meses, já engatinhava pela casa toda, explorava cada canto com uma determinação que fazia Gustavo rir e se orgulhar ao mesmo tempo. Ela puxou sua personalidade forte, brincava Lorena, quando a menina se recusava a desistir de tentar alcançar algum objeto fora de seu alcance. Vai ser uma líder, igual ao pai. Gustavo balançava a cabeça sorrindo. Vai ser determinada e carinhosa igual à mãe. O melhor dos dois mundos. Ele tinha desenvolvido o hábito de conversar com Aurora como se ela entendesse cada palavra, contando sobre seu dia, sobre os planos para o futuro, sobre como ela era especial. Princesa, dizia ele enquanto a ninava antes de dormir, você vai crescer sabendo que pode ser qualquer coisa que quiser ser e que sempre, sempre vai ter papai e mamãe torcendo por você. O dia do casamento amanheceu com um céu azul perfeito e uma temperatura ideal para a caminhada até a cachoeira. Lorena usava um vestido simples de renda branca que realçava sua beleza natural, e Aurora, como pequena daminha, usava um vestidinho cor-de-rosa que a fazia parecer uma bonequinha. Gustavo, esperando na clareira ao lado da cachoeira, vestido com um terno claro, que combinava com o ambiente natural, sentiu o coração disparar quando viu Lorena descendo a trilha, carregando Aurora no colo. Minha família, pensou ele, sentindo uma gratidão profunda por todos os caminhos que o haviam levado até aquele momento. A cerimônia foi conduzida por um celebrante que conhecia a história deles, e cada palavra dita ecoou com significado verdadeiro pela floresta. Gustavo e Lorena, disse o celebrante quando chegou o momento dos votos,
Vocês construíram uma história de amor que começou com cuidado mútuo e se transformou numa família baseada em respeito, companheirismo e amor verdadeiro. Que essas águas da cachoeira que testemunharam o primeiro beijo de vocês sejam símbolo da continuidade e renovação constante do amor que sentem um pelo outro. Quando chegou a hora de trocarem as alianças, Aurora, como se soubesse que era um momento especial, ficou quietinha no colo de Dona Helena, observando os pais com seus olhinhos curiosos. Com essa aliança, eu me comprometo a amar você em todos os dias da nossa vida, disse Gustavo colocando o anel no dedo de Lorena, com as mãos tremendo de emoção. E prometo que nossa filha sempre vai crescer vendo o quanto eu amo a mãe dela. Lorena, com lágrimas de felicidade nos olhos, respondeu: E eu prometo continuar sendo sua parceira em tudo, no amor, nos sonhos, na criação da nossa filha e em todas as aventuras que ainda vamos viver juntos. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, e eles se beijaram sob a cachoeira com Aurora, aplaudindo no colo da avó, Gustavo soube que tinha encontrado não apenas o amor da sua vida, mas o propósito verdadeiro da sua existência. Não era mais sobre construir impérios empresariais ou acumular riquezas, mas sobre criar memórias felizes, estar presente nos momentos importantes e amar incondicionalmente as pessoas que realmente importavam. Eu te amo, senhora Oliveira, sussurrou ele no ouvido de Lorena durante o beijo. E eu te amo, senhor Freitas, respondeu ela rindo, porque tinham decidido que ele também adotaria o sobrenome dela, como símbolo de que família se constrói com amor, não com tradições rígidas. Enquanto caminhavam de volta pela trilha, agora como uma família oficializada, com Aurora babando de felicidade entre os dois, Gustavo olhou para o céu e agradeceu silenciosamente por ter tido a coragem de entrar naquele spa, naquela manhã de terça-feira, que mudou sua vida para sempre. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma história que nos mostra como o amor verdadeiro pode transformar completamente nossas vidas. Gustavo descobriu que sucesso não se mede apenas pelo que construímos profissionalmente, mas pela felicidade que criamos ao lado de quem amamos. Lorena aprendeu que merecia ser amada e valorizada, e que seus sonhos podiam se tornar realidade quando encontramos a pessoa certa para caminhar ao nosso lado. A vida nos ensina que às vezes as melhores coisas chegam quando menos esperamos, nos momentos mais simples, como uma sessão de massagem que se transforma no início de uma grande história de amor. O importante é estar aberto para receber o que o destino tem preparado para nós. Muito obrigado por mais uma vez me acompanharem nessa jornada emocionante. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no nosso canal para não perder as próximas histórias e compartilhe com aquelas pessoas especiais que você sabe que vão se emocionar tanto quanto você. Não esqueçam de deixar nos comentários o nome de vocês e a cidade onde estão ouvindo essa história. Adoro saber de onde vocês estão nos acompanhando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o amor verdadeiro encontre o caminho até seus corações. E que vocês tenham uma semana repleta de alegrias e momentos especiais. Até a próxima história.